Olá, o vídeo de hoje, Feminismo segundo Bell Hooks, é um recorte do livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, que foi originalmente publicado pela primeira vez em 2000 e estarei partindo dessa edição de 2023. Primeiro vou começar falando um pouco sobre quem foi Bell Hooks. Bell Hooks foi uma intelectual negra, teórica feminista, professora, crítica cultural, artista e escritora. Nascida em 1952 nos Estados Unidos e registrada como Gloria Jean Watkins, adotou o pseudônimo Bell Hooks em homenagem à sua bisavó materna. Ela opta pelo pseudônimo Bell Hooks com letras minúsculas mesmo para deslocar o foco para suas ideias e não para o seu nome. Ela falece em 2021 e é autora de mais de 30 livros e inúmeros artigos. Em seus trabalhos, Bell Hooks aborda questões de gênero, classe, raça, espiritualidade, amor e ensino. O livro O Feminismo é para Todo Mundo vai apresentar desde um conceito de feminismo segundo Bell Hooks, vai falar sobre sororidade, sobre lutas de classes feministas, questões de raça, sobre maternagem, paternagem feministas, até questões como aborto, espiritualidade e a questão da lesbianidade. No vídeo eu pretendo apresentar apenas alguns recortes meus da obra. Vamos lá então. O que é feminismo para Bell Hooks? Na página 17, Bell Hooks vai falar que feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, com a exploração sexista e com a opressão. Ela diz na introdução ainda do seu livro que a tendência é ouvir tudo sobre a maldade do feminismo e as feministas más, que elas odeiam os homens, elas querem ir contra a natureza, contra Deus, todas são lésbicas, elas estão roubando empregos e tornando a vida mais difícil, a vida dos homens, e blá, blá, blá. Para Bell Hooks, é importante compreender que o feminismo não é nada disso, não é contra os homens, não é contra Deus, não é contra a natureza e etc. E sim, o feminismo é um movimento antissexista. Para compreender feminismo, é preciso entender o que é sexismo. Sexismo é uma discriminação baseada em gênero ou sexo que afeta mais meninas e mulheres. Alguns exemplos de práticas sexistas são falas como: você deve estar de TPM. Isso é coisa de mulherzinha. Você não é como as outras mulheres. Você é uma mulher para casar. Minha ex era louca. E etc. Então, para Bell Hooks, lá na página 31, ela vai repetir que o feminismo ele é antissexismo. Não é contra Deus, não é contra a natureza, não é nada disso que o senso comum muitas vezes pensa que é o feminismo. O feminismo, na verdade, é contra o sexismo e contra esses pensamentos sexistas. Feministas são formadas, não nascem feministas, obviamente. Uma pessoa não se torna defensora de políticas feministas simplesmente por ter nascido do sexo feminino. Uma pessoa adere às políticas feministas por escolha e ação. Bell Hooks enfatiza que nós, mulheres, internalizamos o sexismo e a primeira ação enquanto feministas é confrontar esse sexismo internalizado. Ela fala também sobre a importância dos grupos de conscientização feminista para aprender sobre o patriarcado como sistema de dominação e que consciência feminista para homens é tão essencial para o movimento quanto os grupos para mulheres. Sororidade. O que é sororidade? Sororidade é a solidariedade política entre mulheres, além do reconhecimento positivo das experiências em comum. É a compaixão compartilhada em casos de sofrimento comum.
A sororidade feminista é o comprometimento compartilhado de lutar contra a injustiça patriarcal, não importa a forma que a injustiça toma. Para Bell Hooks, a solidariedade política entre mulheres sempre enfraquece o sexismo e prepara o caminho para derrubar o patriarcado. Sobre o aborto, no livro O Feminismo é para Todo Mundo, Hooks fala sobre o acesso que mulheres brancas e privilegiadas tinham em torno das décadas de 1960 e 1970, tanto a métodos contraceptivos eficientes quanto ao aborto. Mulheres de privilégio, de classe, ao se envergonharem de uma gravidez indesejada, elas conseguiam abortar de forma segura, enquanto a maioria das mulheres não tinham acesso. Ela enfatiza que se educação sexual, medicina preventiva e fácil acesso a métodos contraceptivos forem oferecidos para todas as mulheres, menos de nós teremos gravidez indesejada e, como consequência, a necessidade de aborto iria diminuir. E garantir às mulheres o direito civil de ter controle sobre os próprios corpos é um princípio feminista básico. Feminismo e a questão da beleza. Bom, a Bell Hooks fala na página 62 que todas as mulheres, independente da idade, elas foram socializadas, tanto consciente quanto inconscientemente, a terem uma certa ansiedade em relação aos seus corpos, para enxergar a carne também como algo problemático. Nesse sentido, o feminismo é o movimento que fez com que as mulheres se libertassem de padrões sexistas. Antes da libertação das mulheres, todas as mulheres mais jovens ou mais velhas foram socializadas pelo pensamento sexista para acreditarem que nosso valor estava somente na imagem e em ser ou não ser notada como pessoa de boa aparência, principalmente por homens. Mulheres se despindo de roupas desconfortáveis, limitativas e que não eram saudáveis, como sutiãs, cintas, espartilhos, cinta-liga. Foi um pedido ritualístico e radical por saúde e glória dos corpos femininos. Não mais forçadas pela tradição sexista, por exemplo, a usarem maquiagem, mulheres olharam no espelho e aprenderam a se encararem do jeito que são. E por meio do feminismo e das feministas, mulheres passaram a compreender que nossa carne merece amor e adoração em seu estado natural. Nada precisa ser acrescentado, a não ser que uma mulher escolha se enfeitar, escolha se maquiar e etc. O feminismo é sobre afirmar a beleza natural dos corpos. Questão gênero-raça. Uma geração mais jovem de mulheres negras ou não brancas no fim dos anos de 1970 e início dos 1980 desafiou o racismo feminino branco. Bell Hooks enfatiza a mudança que a questão de raça e racismo trouxe ao feminismo. Para ela, todas as mulheres brancas sabem ou deveriam ter consciência que a branquitude é uma categoria privilegiada. Sabíamos que não poderia haver uma verdadeira sororidade entre mulheres brancas e mulheres não brancas se as brancas não fossem capazes de abrir mão da supremacia branca, se o movimento feminista não fosse fundamentalmente antirracista. O movimento feminista, principalmente o trabalho de ativistas negras visionárias, preparou o caminho para considerarmos raça e racismo, o que teve impacto positivo em nossa sociedade como um todo. A maioria das mulheres norte-americanas, principalmente as mulheres brancas, não descolonizou seu pensamento, seja em relação ao racismo, sexismo e elitismo relativos aos grupos de mulheres menos poderosos na sociedade, seja em relação à multidão de mulheres ao redor do mundo. Mulheres e trabalho. Bell Hooks enfatiza que as mulheres estão erradas quando culpam o feminismo por ter feito com que tivessem que trabalhar.
Ela diz: se o movimento feminista contemporâneo jamais tivesse acontecido, ainda assim, multidões de mulheres teriam entrado para o mercado de trabalho, mas é pouco provável que tivéssemos os direitos que temos. A verdade é que o capitalismo consumista foi a força que conduziu mais e mais mulheres ao mercado de trabalho. Dada a depressão econômica, famílias brancas de classe média seriam incapazes de sustentar seu status de classe e estilo de vida se mulheres não tivessem escolhido trabalhar. E ela nos deixa uma reflexão importante sobre nossa relação com o trabalho. Na página 88, ela diz assim: quando as mulheres trabalham para ganhar dinheiro, a fim de consumir mais e mais, em vez de melhorar a qualidade da nossa vida em todos os níveis, o trabalho não leva à autossuficiência, mas o dinheiro não significa mais liberdade, se as finanças não estiverem voltadas ao bem-estar. Amor e o feminismo. Para Bell Hooks, se mulheres e homens querem conhecer o amor, precisamos aspirar pelo feminismo. Ela diz sobre a necessidade de romper com a ética de dominação inerente ao patriarcado e que o feminismo é uma política amorosa, diferente do que pensa o senso comum. Na página 150, ela diz assim: quando aceitamos que o verdadeiro amor é fundamentado em reconhecimento, aceitação, que o amor combina com cuidado, responsabilidade, comprometimento e conhecimento, entenderemos que não pode haver amor sem justiça. Na página 150 ainda ela diz assim: o amor tem o poder de nos transformar e nos dar forças para que possamos nos opor à dominação. Escolher políticas feministas é sim escolher amar. Feminismo e espiritualidade. Para Bell Hooks, o feminismo foi e continua sendo um movimento de resistência que valoriza a prática espiritual. Ela fala sobre a crítica do feminismo a religiões patriarcais e a fundamentação ideológica de todas as formas de opressão de grupos, sexismo, racismo, etc. E que, por isso, praticantes se afastaram do pensamento cristão fundamentalista, por exemplo, e foram em direção ao Oriente para encontrar respostas, para descobrir diferentes tradições espirituais. Algumas encontraram no hinduísmo, no budismo e outras diversas tradições. Mulheres encontraram imagens de divindades femininas, por exemplo, que permitiram o retorno à visão de espiritualidade centrada em uma deusa. E segundo Bell Hooks, não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas também. E para finalizar o vídeo, na página 167, Bell Hooks diz que as políticas feministas elas têm por objetivo acabar com a dominação e nos libertar para que sejamos quem somos, para viver a vida em um lugar onde amamos a justiça, onde poderemos viver em paz. O feminismo é sim para todo mundo. E esse foi apenas um recorte meu dos trechos que grifei do livro O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. Espero que o vídeo tenha sido um convite para ler o livro na íntegra ou mesmo aprender mais sobre o feminismo. Até!